Olá, povo de Deus, que a paz de Cristo Jesus e o amor da Virgem Maria esteja em teu coração. Salve Maria Imaculada. Aqui quem vos fala é o Maicão, né? Conhecido como Maicão, alguns profetas aí do Altíssimo aí que nós caminhamos juntos aí, né? Mas meu nome é Maico Duarte e hoje estou aqui para fazer essa pequena reflexão. A grande diferença entre veneração de imagens de santos, daqueles que serviram ao Deus Todo-Poderoso, e com outro, né, com o outro lado da moeda, né, a diferença daqueles que adoram ídolos, que adoram falsos deuses, que Deus proíbe na Sagrada Escritura. Convido já você a pegar sua Bíblia, né, a Sagrada Escritura, que é onde Deus nos fala poderosamente por meio da Sagrada Escritura. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Pega aí sua Sagrada Escritura que nós vamos estudar, povo de Deus. E vamos pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós, venha Espírito Santo, que possa abrir o seu coração para escutar a palavra de Deus, que possa abrir a nossa mente para que nós possamos entender aquilo que o Espírito Santo quer nos falar por meio da Sagrada Escritura. Vem Espírito Santo, derrama dons, derrama carismas, derrama a infusão do teu Espírito Santo pelas mãos da Imaculada Virgem Maria. Olarabaria, larabaria, 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 larabaria. Olarabaca, larabaria, 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 larabaria. Olarabaria, larabaria, 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 larabaria. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis na face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pegou a sua Sagrada Escritura? Êxodo capítulo 20, versículo 4. Olha só o que o Senhor vem dizendo na palavra. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima, nos céus ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestará culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso que vinga a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Beija a sua palavra, que você está beijando o rosto de Cristo Jesus, como diz São Jerônimo. E hoje nós estamos aqui meditando essa palavra porque, infelizmente, muitos leem a Bíblia fora do contexto, né? Começou já desde Martim Lutero, quando ele causou a revolta protestante, depois vem os calvinistas, né? E por aí vem vindo até chegar nos dias de hoje, né? Que tem vários lugares, né? Várias seitas que interpretam a Sagrada Escritura, cada um de uma forma diferente, né? Parece que o Espírito Santo não é um só, né? É como se o Espírito Santo fosse dividido, fosse algo assim. Não é. O Espírito Santo ele só fala uma só coisa. O Espírito Santo ele só fala uma verdade, como está escrito na própria carta de Efésios, capítulo 5, versículo 1. Há uma só fé, há um só batismo, né? Há uma só igreja. E, infelizmente, né, o demônio ele causou essa divisão desde 1517, e por isso que está essa bagunça, por isso que o demônio vem feito essa bagunça, né, em todo esse tempo. E como eu ia dizendo, há muita, né, interpretação fora do contexto da Sagrada Escritura. Por quê? Porque muitos dos nossos irmãos pegam essa passagem e chamam nós católicos de idólatras, que nós somos idólatras, que nós estamos idolatrando imagem, que nós estamos adorando falsos deuses. Só que é preciso entender, amado irmão, amada irmã, dentro do contexto. O que Deus está pedindo? Quais imagens? Aí está a pergunta. Quais imagens que Deus está pedindo para proibir? Por quê? Eu vou te dar a resposta. Avança aí 5 capítulos a mais. Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25, versículo 20. Avança aí na sua Sagrada Escritura. Êxodo capítulo 25, versículo 20. Não, versículo 18, desculpa. Êxodo capítulo 25, versículo 18. Glória a Deus. Deve ser o sono. Glória a Deus. Olha só o que está escrito no versículo 18, né? Capítulo 25. Farás 2 querubins de ouro. Fará 2 querubins de ouro.
E os farás de ouro batido nas duas extremidades da tampa, um de um lado e outro de outro, fixando-os de modo a formar uma só peça com as extremidades da tampa. Veja a sua palavra, né? Palavra do Senhor. Mas olha só o que está dizendo de novo a Sagrada Escritura. 2 querubins. O que eram esses 2 querubins? 2 querubins eram imagens. São imagens os 2 querubins. Mas peraí, Deus não proibiu imagem lá em Êxodo capítulo 20, versículo 4? Aí está a interpretação, né, que muitos saem fora do contexto. Quais imagens que Deus proíbe, né, ser feita? Quais imagens? Vamos lá para outra passagem. Números capítulo 21, versículo 8. Acha aí na sua Sagrada Escritura. Números capítulo 21, versículo 8. Números capítulo 21, versículo 8. Você católico, você tem o dever de saber disso. Né? Muitos têm caído nas seitas protestantes porque não conhecem a verdade que Cristo deixou. Não conhecem a importância dos sacramentos. Né? Não conhecem, né, que nós adoramos um só Deus, que nós buscamos adoração a um só Deus. Né? Logo já vou explicar o que é a veneração à imagem dos santos. É necessário você, católico, ter conhecimento disso. Sabe, se você escutar esse vídeo aqui, compartilha para as outras pessoas, mas você precisa estudar. Você precisa ler o catecismo, precisa conhecer a sua fé. Para que você aí não caia nos erros protestantes, né? Que o demônio colocou isso. Né? Foi o demônio que colocou toda essa divisão, toda essa bagunça. Números capítulo 21, versículo 8, que fala da serpente de bronze. O Senhor disse a Moisés: fazei para ti uma serpente ardente, e mete-a sobre um poste. Tudo que for mordido olhando para ela será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e conservava a vida. Olha só, o mesmo Deus que falou para Moisés lá, não farás esculturas de imagens, o mesmo Deus pediu para fazer 2 querubins na Arca da Aliança, e o mesmo Deus pede agora para fazer uma serpente de bronze. E o que é essa serpente de bronze, amado irmão, amada irmã? Essa serpente de bronze é uma imagem. É uma imagem de uma serpente feita de bronze. Mesma coisa os 2 querubins lá em Êxodo capítulo 25, versículo 18. Os 2 querubins, que era feito de ouro, né? O mesmo Deus que falou para Moisés, lá em Êxodo 20, versículo 4. É o mesmo Deus que falou em 25, versículo 18. O mesmo Deus que falou em Números, capítulo 21, versículo 8. Vocês estão entendendo a diferença? Qual é a diferença? Quais imagens que Deus proíbe? Agora, né, avançando mais um pouco na Sagrada Escritura, coloca lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 23. 1 Reis, capítulo 6, versículo 23. 1 Reis, capítulo 6, versículo 23. Mais uma exortação aos católicos. Católico, você precisa conhecer a Sagrada Escritura. Você não pode ler a Sagrada Escritura fora do seu contexto. Por isso que nós temos uma igreja, a igreja que tem o magistério, a tradição, que tem lá, que guarda a tradição dos primeiros pais da igreja, né? Que vem de São Pedro, São Paulo, né? De Santo André, São Tiago, dos apóstolos que passaram depois, né? Para São Clemente, Santo Inácio de Antioquia, né? São Policarpo, né? Esses são os primeiros pais da igreja. Por isso que nós conhecemos a fé católica se nós estudarmos. Agora, se você não estuda católico, aí fica difícil. Por isso que Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz: o povo se perde por falta de conhecimento. Falta de conhecer, porque isso é o Espírito Santo que nos traz, por meio da igreja. E você, católico, precisa estudar. Como eu disse agora há pouco, para que você não caia nos erros das heresias protestantes, que são muitas, né? Muitos, né? Como eu disse, fala que nós católicos adoramos imagem, fala que nós católicos somos idólatras e não conhece qual que é a questão das imagens, da veneração, que eu já vou entrar nessa questão aí. Abriu na sua Sagrada Escritura, 1 Reis, capítulo 6, versículo 23. Fez um santuário, né? Isso é no templo de Salomão, viu? Só colocando no contexto aí.
Fez no santuário 2 querubins, templo de Salomão, né, que Salomão construiu lá em Jerusalém, certo? Fique bem claro isso, né, explicando para vocês aí. Fez no santuário 2 querubins de pau de oliveira, que tinha 10 covados de altura. Cada um das asas dos querubins tinha 5 covados, o que fazia 10 covados, extremidade de uma asa, extremidade de outra. Olha só, foi construído 2 querubins dentro do templo de Salomão. E Salomão vivia, né, totalmente ali no começo da sua juventude, né, no começo ali do seu reinado, ele vivia totalmente as leis de Deus. Ele era um homem fiel às leis de Deus. E ele construiu 2 querubins dentro do templo. E esses 2 querubins eram o que, amado irmão, amada irmã? São imagens. Esses 2 querubins são imagens. Aí eu pergunto para você, aquela passagem de Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Quais imagens que Deus está pedindo, que Deus está proibindo de ser feita? Né? Por isso que nós não podemos ler a Bíblia, né, ao pé da letra. Nós precisamos buscar o contexto do que está sendo falado. Então, olha só o que está falando. Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Vou colocar o versículo 5. Vamos lá, melhor aí. Versículo 5. Não te prostrarás diante delas e não lhes prestará culto. O que é esse culto que Deus está falando aqui para Moisés? Que é o culto de latria. Né? Que nós só adoramos a Deus. Que nós só adoramos o Senhor. As imagens que Deus proíbe, né? Que Deus proíbe de serem feitas são as imagens de falsos deuses. Vamos jogar as imagens que existem nesse tempo. Imagem de Buda, né? De Buda. As imagens aí de macumbaria, né? Que clamam os demônios. Essas imagens que Deus proíbe, amado irmão, amada irmã. É a imagem de falsos deuses. Tem aquela imagem lá da Índia, lá, que agora esqueci o nome, não lembro agora qual que é o nome daquela falsa deusa que eles cultuam. E por aí vai, tem vários falsos deuses. Nessa época de Moisés, tinha mais de 400 deuses que o povo adorava. Era bezerro de ouro, era um monte de coisa, né? Até adorava sol, falava que era Deus Sol, Deus... Por aí vai, né? Então, essas imagens que Deus proibiu Moisés, que falou, olha Moisés, fala para o povo não fazer imagens, né, de falsos deuses. De falsos deuses. Aí, como eu li para você, você pega Êxodo 25, versículo 18. Você pega Números 21, versículo 8. 1 Reis 6, 23. Todas elas estão falando de imagens, de 2 querubins, né, a serpente de bronze. E aí? Daí, muitos protestantes poderiam... Mas aí, Deus não proibiu fazer imagem? E Deus está pedindo para fazer a imagem, depois para Moisés, lá pôr na arca, 2 querubins, fazer a imagem da serpente de bronze? A diferença está, amado irmão, amada irmã, que essas imagens aqui, ó, toca a imagem de Padre Pio, de Pietrelcina, toca a imagem aqui de Nossa Senhora da Ajuda. Convido você, depois que passar essa pandemia, a conhecer o Santuário de Nossa Senhora da Ajuda em Guapiara, São Paulo, né, a minha terra natal. Essas imagens, elas nos fazem ir para Deus. Essas imagens são ícones. Essas imagens não são ídolos. Aqui eu estou com a imagem de Padre Pio. Padre Pio foi um servo de Deus. Ele serviu a Deus. Né? Ele viveu agora há pouco tempo, morreu em 1967. E como esse homem, 67, 69, né? Não lembro agora. Como esse homem serviu fielmente a Deus. E aí foi feita essa imagem por quê? Porque nós olhamos para a imagem, é uma foto dele, como esses 2 querubins, como essa serpente de bronze no deserto. Nós olhamos para ele e vemos nele um homem que serviu a Deus fielmente. Mesma coisa de Nossa Senhora. Nossa Senhora muito mais ainda. Né? Nossa Senhora, ela teve o Senhor no ventre. Nossa Senhora foi toda pura, toda imaculada, porque o Senhor deu essa graça a ela. Ela foi virgem antes, durante e depois do parto. Ela foi virgem. Né? Se você estudar a patrística da igreja, os primeiros pais da igreja, você vai ver isso. Que a Virgem Maria, ela morreu totalmente virgem, puríssima em Deus. Porque Jesus deu essa graça a ela.
E assim são as imagens dos outros santos, de São Francisco, de São Paulo, apóstolo, né? De Santo André, de Santo Antônio de Pádua, de São Lourenço, por aí vai, amado irmão, amada irmã. Então há uma grande diferença das imagens que nós veneramos, né? Eu venero essas imagens, eu não adoro essas imagens, né? E as imagens que Deus proíbe no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 20, versículo 4, são imagens de falsos deuses, né? Imagem de Buda, né? Os islâmicos lá que adoram aquela pedra de Maomé lá, né? Que eu não lembro agora o nome, tem aquela deusa da Índia, e por aí vai, tem vários falsos deuses, né? Até hoje em dia tem gente que adora o Deus Sol, tem gente que adora os capetas, né? Que adora aí as imagens de Preto Velho, de Imanjá, e por aí vai. Essas são as imagens de ídolos, são imagens de demônios. Agora, essas imagens aqui, Padre Pio, Nossa Senhora da Ajuda, tem aqui a imagem de São Francisco, né? A imagem dos santos que serviram a Deus, os arcanjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael Arcanjo, são imagens daqueles que serviram a Deus. Então, eu posso ter imagens daqueles que serviram a Deus. A própria Sagrada Escritura nos prova isso, como as passagens que eu acabei de ler para você. Acabei de ler para você. Por isso que nós devemos estudar a Sagrada Escritura dentro do contexto. Dentro do contexto. Estudar o que os primeiros pais da igreja não falavam. Sabe quem que fez a primeira imagem da Nossa Senhora? Foi São Lucas. Foi São Lucas, você sabia disso? A primeira imagem que foi feita de Nossa Senhora foi São Lucas que fez. São Lucas pintou a imagem, que é a Nossa Senhora do Bom Conselho. Nossa Senhora do Bom Conselho. Foi São Lucas que fez. Aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, quem que foi São Lucas? São Lucas foi um dos evangelistas que conviveu com nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos buscar a verdade, amado irmão e amada irmã. Como diz em São João capítulo 8, versículo 32, a verdade vos libertará. E a verdade liberta. Por isso que muitos dos nossos irmãos protestantes caem no erro, porque não têm conhecimento. Muitos que se dizem católicos, só se diz católico. Né? Não conhece essas verdades, não estuda essas verdades. Aí vem um irmão protestante, né? Vem lá no ouvido dele, fala bem assim: olha, você está idolatrando imagens, vocês estão, olha, onde já se viu tem imagem de Nossa Senhora, onde já se viu tem imagem desse homem aqui, Padre Pio, esse barbudo, onde já se viu tem o crucifixo, né? Que está aqui atrás de mim. Mas porque é uma falsa interpretação, porque não estuda a Sagrada Escritura, porque não entende a verdade de fé que realmente Deus revelou. Tá aqui a prova, aqui, ó, nessa própria Sagrada Escritura eu provei para você que Deus proíbe imagens de falsos deuses. E Deus não proíbe imagem daqueles que serviram a Ele. Os querubins não serviam a Deus. A serpente de bronze, as pessoas olhavam para a serpente de bronze e eram curadas. Né? Porque as pessoas estavam sendo picadas, né, pelas serpentes, né? As serpentes apareciam e picavam as pessoas estavam morrendo. E aí Moisés levava as pessoas até a serpente de bronze e ali as pessoas eram curadas. Então Deus não proíbe as imagens daqueles que serviram a Ele, daqueles que servem a Ele. Né? Mesma coisa, quantas imagens de Nossa Senhora que chora sangue? Você sabia disso? Tem imagem de Nossa Senhora que chora sangue, que não tem nada na imagem, que vai lá pessoas verem, que a igreja manda mesmo cientistas ateus, manda pessoas mesmo que nem são da igreja, para ver a imagem chorando sangue. Isso é um milagre, porque para mostrar para a humanidade que a Virgem Maria chora pelo pecado da humanidade. Ah, meu irmão, mas tem gente que se ajoelha diante da imagem de Nossa Senhora, já se viu um negócio. Amado irmão, amada irmã, você se ajoelha até na frente da sua mãe. Quantas vezes eu já me ajoelhei na frente da minha mãe, falando: mãe, eu te amo. Olha, mãe, peço perdão à senhora. E você, só por causa que você está se ajoelhando, você está fazendo um ato de adoração. O se prostrar que Deus fala aqui, amado irmão, amada irmã, na Sagrada Escritura, é o se prostrar de coração, adorando a Deus, que somente nós adoramos ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador do céu e da terra. É o que nós rezamos no creio, na Santa Missa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então nós devemos entender aqui, ó, a Sagrada Escritura dentro do contexto, dentro daquilo que o Espírito Santo realmente deixou. Não essas mentiras
de Satanás, que foi criada desde lá Martinho Lutero, e vem vindo aumentando, e hoje está essa bagunça, né? E nós devemos entender e pedir muita intercessão da Virgem Maria, principalmente dela, que é advogada de nossos pecadores, pedir a intercessão de Padre Pio, porque eles já se encontram com Deus lá no céu. Ah, irmão, mas onde que está escrito na Sagrada Escritura que nós iremos morrer, nós não iremos ficar debaixo da terra e depois Jesus virá julgar os vivos e os mortos? Onde já se viu se pedir intercessão dos santos? Primeiro vamos lá. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Versículo 27. Como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Logo em seguida vem o juízo. E o que é esse juízo? O juízo perante Deus. Aqueles que vão para o céu, aqueles que irão para o purgatório. Um dia eu faço uma live explicando sobre o purgatório. E aqueles que irão para o inferno. E aí, quando Jesus voltar, aqueles que já estavam no céu irão ressuscitar nos seus corpos e irão voltar para o céu. Aqueles que estavam no purgatório irão ressuscitar nos seus corpos e o purgatório acabará e irão para o céu. Quem estava no purgatório? E quem foi para o inferno ressuscitará nos seus corpos e irá voltar para o inferno de corpo e alma. Por isso que nós devemos estudar a Sagrada Escritura. Você entendeu? Olha só, está falando em Hebreus 9, 27. Como está determinado que os homens morram uma só vez, né? Já quebrou até a heresia dos espíritas, né? Que creem que existe reencarnação. Isso não existe, né? E logo em seguida vem o juízo. Logo em seguida vem o juízo, nós seremos julgados. Logo que nós morremos, logo que nós morreremos. Por isso, você, amado irmão, amada irmã, nós devemos pedir a intercessão da Virgem Maria, pedir a intercessão de Padre Pio, de São Francisco, de Santo Antônio e tantos outros santos, que viveram totalmente íntimo de Deus. E assim eles estão lá no céu. Eles estão lá no céu perto de Jesus, para interceder por você. Aí você fala, mas esse negócio de intercessão não existe, porque lá na carta de Timóteo diz que ninguém vai ao Pai senão por Jesus. O único mediador que existe entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Amado irmão, amada irmã, outra palavra que é falada fora do contexto. Quem nos leva ao Pai? Jesus Cristo, é o que está escrito na palavra. Jesus nos leva ao Pai, é o único mediador entre os homens e Deus Pai. E quem nos leva a Jesus? Aí está a pergunta, quem nos leva a Jesus? Jesus é aquele que nos leva a Deus Pai, é o que está escrito na carta de Timóteo, né? Que muitos dizem, é o que está escrito na carta de Timóteo. Mas e quem nos leva a Jesus? Quem nos leva a Jesus é a Virgem Maria, quem nos leva a Jesus é o Padre Pio, quem nos leva a Jesus é São Francisco, quem nos leva a Jesus é Santo Antônio, quem nos leva a Jesus é São Lourenço, quem nos leva a Jesus é São Paulo Apóstolo, e por aí vai. Eles nos levam a Jesus, né? Estou aqui com a foto deles, né? Com a imagem deles. Eu clamo a intercessão da Virgem Maria, clamo a intercessão de Padre Pio para que eu seja mais Jesus. E Jesus, como diz a palavra de Timóteo, nos levará a Deus Pai. Por isso que nós devemos estudar a Sagrada Escritura, amado irmão, amada irmã. Há muita falsa interpretação da Sagrada Escritura. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo ilumine a sua mente, que você entenda as verdades de fé. Você católico, procure conhecer sua fé. Crie vergonha na sua cara. Muitos católicos são católicos minguados, não estudam a fé. Eu falo isso com propriedade porque eu vejo isso, né? Muitos católicos não sabem a importância do rosário, não sabem o que fala a Sagrada Escritura da presença real de Jesus presente na Eucaristia. Você precisa conhecer a importância da confissão, do sacramento da reconciliação com Deus. Você precisa conhecer, católico. Crie a vergonha de sua cara, amado irmão, amada irmã. Se converta, católico. Estude a sua fé. E você, amado irmão, amada irmã, que talvez não é católico, né, vive outra fé, eu estou aqui falando uma verdade de fé para os católicos. Estou aqui falando uma verdade que muitos deturpam a Sagrada Escritura, né? E que seja para sua conversão. Que seja para sua conversão, porque toda a deturpação do demônio, toda a mentira do demônio
em nome de Cristo Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, de Padre Pio, cai por terra na sua vida. Toda mentira, principalmente a mentira sobre a questão da veneração das imagens dos santos, né? A grande diferença, mais uma vez volto ao tema, a grande diferença da veneração das imagens dos santos com as imagens dos ídolos pagãos. Deus abençoe, que pela intercessão da Virgem Maria, Deus cada dia mais haja poderosamente na sua vida e cada dia mais pela intercessão dela nós possamos conseguir a graça da conversão em Deus, se convertermos a nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e salve Maria Imaculada.